E olha, a sensação de queimação no estômago é muito comum entre a maioria das pessoas, mas como saber do que realmente se trata? Qual a diferença entre refluxo, gastrite e úlcera? Os sintomas podem ser parecidos, mas você deve ficar atento para evitar complicações. Esses sintomas, como por exemplo soluço, mal-estar, um desconforto no estômago, não podem passar despercebidos. Ao vivo, eu conto com a participação da médica e endocopista, a doutora Ingrid Puig, que está aqui com a gente. A quem a gente agradece a participação. Doutora Ingrid, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Fico feliz em poder contribuir com o quadro Fala, Doutor. A gente que agradece a presença aqui da doutora Ingrid. Lembrando que a partir de agora você já pode enviar sua mensagem. Diga seu nome, sobrenome e a cidade onde você está falando. Você que sofre de algum desconforto no estômago, você que tem refluxo, conhece alguém que tem refluxo, suspeita que está com gastrite, envie a sua dúvida, a sua pergunta para que a doutora Ingrid possa te ajudar ao vivo. Vamos então a primeira pergunta chegando aqui no quadro Fala Doutor. Vamos soltar então, equipe, por favor, olha aqui na tela do BG. Primeira pergunta já chegando aqui, a nossa produção já trazendo pra gente. Pedro Gabriel, ligadinho com a gente no Novo Paraíso. Tenho 25 anos. Há 2 anos tenho soluços várias vezes por dia. Tenho uma alimentação rápida, acredito por causa da rotina, e não mastigo bem os alimentos. O soluço pode ter alguma relação com a gastrite ou com refluxo? O que pode ser, doutora? Sim, o soluço ele pode ter relação principalmente com a doença do refluxo, que seria o retorno dos alimentos, principalmente após a alimentação. É comum acontecer quando o paciente tem um refluxo, essa regurgitação, que é o retorno desse alimento e pode causar um gosto amargo na boca, soluço, sensação de um bolo alimentar na garganta, devido a esse quadro principalmente de se alimentar rápido, pois o alimento não foi digerido da forma adequada, não houve o tempo de esvaziamento também do estômago adequado, porque o alimento não foi digerido da forma correta. Então é muito importante se alimentar devagar, sem estar conversando, prestando atenção no que está comendo. E aí, para esse telespectador, o Pedro, que tem uma rotina de vida, digamos assim, corrida, sai da faculdade, vai para o trabalho, se alimenta muito rápido, às vezes ali em poucos minutos já faz a alimentação. Qual o prejuízo para esse alimento que não é bem digerido, que fica causando esse soluço aí por aproximadamente 2 anos? Diariamente ele sente isso, pode ter algum prejuízo? Sim, o paciente ele pode ter uma inflamação no estômago e principalmente uma esofagite por conta do refluxo. O que seria esofagite? A inflamação do esôfago. Ocorrendo o retorno do alimento, da secreção ácida para o esôfago, pode inflamar a mucosa do esôfago, que é como se fosse a pele de dentro do esôfago. E assim o paciente ter dor, regurgitação, pode ter mau hálito, pode ter aftas, estufamento, empachamento, que são uma das principais queixas que o paciente tem. Olha aí, Pedro, é bom começar a mastigar bem os alimentos, tentar encontrar ali um tempinho adequado para você se alimentar bem, para não ter prejuízos aí para a sua saúde. Doutora Ingrid, esclarecendo, a doutora Ingrid que atende no The Cause Day Hospital. Vamos então à próxima pergunta. Fala, doutor. Joana Oliveira, ligadinha com a gente em Divina Pastora. Bom dia para todos que estão ligadinhos aí na TV de Sergipanos em Divina Pastora. Coisa boa essa audiência. Tem um bebê e depois da mama, ele coloca tudo para fora. O que pode ser, doutora? O bebê, ele ainda não tem o trato gastrointestinal ainda totalmente formado. Vai evoluindo ao longo que ele vai amadurecendo. Então, é muito comum que o bebê, a criança, ele possa ter essa regurgitação, famosa gofada. Mas quando acontece mais do que o esperado e o paciente começa a ficar, a criança começa a ficar chorosa, pode-se pensar que o paciente está tendo também um refluxo, que tem sido cada vez mais comum em crianças e bebês também. E aí, qual a orientação para essa mamãe? O bebê teve refluxo, colocou para fora todo o leite materno, o que fazer? Bom, a mãe precisará levar esse bebê para um especialista, que seria um gastropediatra, para poder avaliar se esse refluxo é fisiológico ou patológico, para que possa tratar da forma adequada. Olha aí, tem que levar então para avaliar isso. Próxima pergunta no quadro Fala Doutor. Hoje estamos falando sobre gastrite e refluxo. Doutora Ingrid do The Cause Day Hospital aqui com a gente. Ana Aparecida, ligadinha com a gente em Cristinápolis. Ter soluço constante é falta de água no organismo, doutora? Não tem essa relação.
Claro que a hidratação é algo muito importante, mas não costuma ter relação com a desidratação, a baixa ingesta de água e o refluxo, que poderia causar o soluço. Seria mais realmente dos hábitos alimentares, ou então, quem sabe, até uma falha mecânica na válvula entre o esôfago e o estômago, como uma hérnia que pode estar causando o refluxo, mas não tem relação com o uso da água. Não tem relação, então, com a água. Vamos à próxima pergunta, então. Quadro Fala Doutor no ar, aqui na tela do BG. O Luiz Cardoso, ligado com a gente na cidade de Ribeirópolis. Bom dia, população de Ribeirópolis. Estresse pode provocar gastrite? Qual a relação entre uma coisa e outra? Sim, o estresse pode provocar gastrite. Hoje em dia nós costumamos falar que o nosso trato gastrointestinal é o nosso segundo cérebro. A ansiedade, o estresse, a vida cotidiana corrida leva a um aumento da acidez do estômago e com isso o paciente pode ter uma inflamação crônica no estômago, que é justamente a gastrite. Tá aí respondido então a pergunta, quadro Fala Doutor no ar, e o nosso Zap do BG está à sua disposição. Vamos colocar na tela 996520105. A doutora Ingrid do The Cause Day Hospital está aqui com a gente. Você pode enviar a sua pergunta para o Zap do BG. Próxima dúvida então, quadro Fala Doutor. Josefa Batista, ligadinha em instância com a gente no sul de Sergipe. Quais os alimentos causam gastrite, doutor? E aí é importante a gente falar já sobre a importância da alimentação também, né? Para prevenir a gastrite também. Gostaria de lembrar que a gastrite ela está muito relacionada aos hábitos de vida. Quando falamos de hábitos de vida, é importante falar sobre atividade física e também sobre alimentação. Uma alimentação rica em alimentos gordurosos, frituras, em alimentos condimentados como pimenta, alimentos com cafeína, o café, chocolate, alimentos cítricos, tomate. Então, podem causar um excesso de acidez no estômago. Nós costumamos falar que existem os alimentos gatilhos. Às vezes, esses alimentos gatilhos podem causar sintomas em um paciente, mas não causar em outro paciente. Então, esses alimentos, eles aumentam a produção de ácido no estômago e esse ácido ele pode causar a inflamação do estômago, pode levar a refluxo. Com essa inflamação, nós podemos ter uma evolução para uma úlcera, para uma esofagite. Então, é muito importante fazer um acompanhamento com o nutricionista, com o gastro e observar se a alimentação está adequada, se está se alimentando de forma devagar, mastigando bem e com todo o acompanhamento para que o paciente não fique sintomático. Olha, a Maria Aparecida está ligadinha com a gente no bairro Santa Maria e ela pergunta o seguinte, qual o risco dessas doenças evoluírem e ter, por exemplo, algo mais sério, como, por exemplo, úlcera? Como saber se está com alguma inflamação aí nessa região? O exame adequado para avaliar o estômago, o esôfago, o duodeno, para ver se há inflamação ou uma úlcera ou outro problema, é a endoscopia. Através da endoscopia poderemos avaliar a mucosa do trato gastrointestinal e avaliar se existe uma inflamação ou se essa inflamação evoluiu para uma úlcera, por exemplo. As úlceras, elas podem ser causadas pela alimentação, devido à agressão contínua, mas também por uma bactéria. Acredito que muitos já ouviram falar da famosa H. pylori, que é uma bactéria que pode se alojar no estômago e levar à progressão dessa inflamação e à transformação de uma úlcera. E essa úlcera ela pode evoluir até para um câncer. Olha aqui, eu estava aqui com o celular congestionado, muitas mensagens chegando, mas já consegui aqui me localizar. O Lacerda, telespectador, está ligadinho com a gente em Aracaju, aqui na capital. Ele diz assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora Ingrid. O Lacerda Alves dos Santos, obrigado pela audiência aqui na capital. E aí ele fala assim, no caso de azia, ele diz que tem constante azia, o que causa isso e como tratar? Certo. Obrigada pela pergunta. A azia é a dor em queimação que o paciente tem, normalmente nessa região, que nós chamamos de região retroesternal, atrás do tórax. Então, a azia ela pode ser tratada, primeiro, realizando a endoscopia, é uma das indicações do exame para ver se há inflamação e podemos utilizar alguns medicamentos que irão diminuir a acidez do estômago, porque a azia é causada pelo excesso de ácido no estômago, que irá ser produzido e assim ocorrendo o refluxo, que pode levar a essa dor.
Olha aqui, tem uma telespectadora, a dona Edilene Oliveira, ligadinha com a gente no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. Um grande beijo aí para todo mundo do Santos Dumont. E ela diz assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora Ingrid. Eu gostaria de saber o que é um bolo na garganta. Ela sente como se fosse um bolo aqui remoendo na garganta. É assim que ela descreve. O que pode ser? Está bastante preocupada a telespectadora Edilene Oliveira. O bolo na garganta é o que nós chamamos de globus faríngeo. O que seria isso? O ácido ele retorna do estômago, sobe para o esôfago e inflama as vias aéreas. Com isso dá essa sensação de bolo na garganta, que nada mais é do que uma inflamação das vias aéreas por conta do refluxo. Então, é um sinal indireto que o paciente está tendo refluxo. Muitos pacientes eles buscam o otorrino por conta desse sintoma e acaba que o médico otorrino encaminha para o gastroenterologista, para o endoscopista, para poder fazer essa avaliação. Mas o motivo é pelo refluxo. Entendi. Doutora Ingrid, muita gente perguntando onde que pode fazer exame contigo, lembrando que a Clínica Decos Day Hospital é uma clínica particular. Lá são feitos alguns exames nesse sentido, doutora? Sim, sim. Lá no Decos nós fazemos endoscopia, colonoscopia e quem quiser uma avaliação pode marcar uma consulta. Temos uma equipe de gastroenterologistas, de endoscopistas, de cirurgiões, de coloprocto lá na unidade. E estaremos prontos para realizar seja a endoscopia, seja a colonoscopia e o acompanhamento desse paciente. Ok, doutora Ingrid Puig, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Tem muitas mensagens ainda, o aparelho congestionou, li algumas, mas outras a gente vai tirar e vai responder em texto na redação daqui a pouquinho para vocês. Obrigada pela interação. Obrigada, doutora Ingrid, um excelente dia. Obrigada, que agradeço o convite. Bom dia para todos. Bom dia.